Olá, tudo bom? Eu me chamo Mônica, sou fisioterapeuta há mais de 15 anos e vim aqui falar um pouco para vocês a respeito da cannabis medicinal, tá? Eu sou pós-graduada em dermatosfuncional, tenho MBA em gestão pública de saúde, fiz um curso de extensão de osteopatia, pós-graduada em ozonoterapia, perita, tanto técnico quanto judicial. Trabalho há alguns anos com cannabis medicinal, sou pós-graduada em cannabis medicinal, pós-prescritora de fitoterápico, pós-nutracêutica, clínica, fisioterapia neurofuncional. E eu vim aqui a falar um pouco sobre atuação no nosso organismo com a cannabis medicinal, e os benefícios que traz para o nosso organismo, né? Que é a cannabis medicinal também. Essa capacidade de reparo, né? A gente passa a manifestar os sintomas da patologia. Esses endocannabinoides, como eu já expliquei, eles possuem estruturas molecular muito semelhantes às moléculas produzidas pela planta da maconha. E nós estamos tratando da maconha, mas os fitocannabinoides, eles são produzidos por diversas plantas da natureza. Elas estão sempre descobertas de anos após anos. Então, todos nós produzimos essas moléculas, não são as plantas só, né? E essa planta, ela é tão ancestral e esse conhecimento é tão antigo que ela é utilizada, existem evidências de utilização da maconha há mais de 10 mil anos, tá? Os historiadores, antropólogos, pessoal que estuda a história da cannabis, onde ela surgiu, para que ela era utilizada, nos explica e nos traz o conhecimento de que ela é utilizada como alimento, medicamento, como vestimenta, como parte da rotina do ser humano há mais de 10 mil anos. Existem escavações que mostram essas evidências, né? Dentro de sarcófagos, para ser utilizado semente como alimento, dentro de potes. O homem, ele veio utilizando esse repertório da planta, que não é só um repertório farmacológico. Ela tem uma ação muito ampla dentro da evolução do ser humano há muitos anos. E ao longo desses 10 mil anos, ela foi sendo melhorada geneticamente de forma natural. Então, as cruzas, as seleções genéticas natural hoje nos traz plantas, né? E que realmente são demandas do ser humano de forma muito eficaz. Justamente por causa dessa seleção genética feita ao longo de séculos. Então aqui tem apresentado a distribuição do sistema endocannabinoide, mas é uma distribuição didática. Todo o nosso corpo possui, todas as nossas células possuem esses receptores, produzem esses endocannabinoides e vão atuar, né? Mas temos região do corpo que possui concentrações maiores desses receptores. Então, a gente tem aqui o receptor canabinoide 1, canabinoide 2, e onde a gente consegue ver uma concentração maior do receptor canabinoide 1, envolvido na atividade motora, envolvido na fisiologia do pensamento, na coordenação motora, na regulação do apetite, na regulação das memórias de curto prazo. Os receptores canabinoide 1, ele também está envolvido nas vias de sinalização da percepção da dor e nas células imunológicas.
Então, os receptores canabinoide 1, ele está envolvido em inúmeras funções com grandes concentrações. O receptor canabinoide 2, ele já está envolvido em possuir maior concentração nos nossos órgãos, como intestino, rins, pâncreas, tecido adiposo, tecido esquelético, nos ossos, nos olhos, nos tumores, no nosso sistema reprodutor, nas nossas células imunológicas, em todo o trato respiratório, na nossa epiderme, nossa pele. Também é localizado em grande abundância no nosso sistema nervoso central, assim como o sistema receptor canabinoide 1, e também está presente no sistema cardiovasculares no fígado. Então, a gente pode ver que esse sistema não é único. Ele não está concentrado, ele está muito bem distribuído. Colabora também com a sua função, que é o sistema de equilíbrio e reparação. Então, através desse feedback imediato que esses receptores sentem nas células, eles conseguem aumentar ou diminuir um sistema orgânico, um sistema fisiológico que precisa ser ajustado. Então, vamos pensar que uma patologia onde você tem múltiplos disparos elétricos provocados pelo neurônio, e esses disparos elétricos, eles não estão de acordo com a atividade, tá? Então, você tem uma hiperatividade ali, uma frequência muito maior de disparo elétrico para fazer uma comunicação entre um neurônio e outro. E esse excesso, ele pode sim provocar um dano neurológico, pode provocar o dano neurônio, que é o seguinte, vai receber esse estímulo. Então, o neurônio que recebe esse hiperestímulo, ele sente que não está no seu basal, não está dentro da fisiologia normal, né? Assim, eu não gosto de falar essa palavra normal, porque cada um tem o seu, mas ele não está de acordo com a fisiologia do seu corpo. Então, esse neurônio, ele sente um superestímulo, ele produz uma resposta. Esse se chama o feedback que o sistema endocannabinoide dá. Esse feedback, então, vai dizer para a célula anterior que está disparando irregularmente para ela diminuir a sua atividade. Então, o sistema endocannabinoide, ele funciona de uma forma atípica à neurotransmissão clássica. Então, a neurotransmissão clássica, o impulso nervoso, ele chega no neurônio pré-sináptico e ele é transferido para o neurônio pós-sináptico. Quando isso acontece dentro da via endocannabinoide, o neurônio pós-sináptico vai sentir esse estímulo, e esse estímulo, estando desregulado ou para mais ou para menos, né? Porque pode acontecer também, se você ter menos estímulo, também causar uma desregulação do seu sistema. A partir dessa percepção, ele produz uma resposta de reparação. Quando nós perdemos essa capacidade de resposta, de reparo, a gente precisa da ajuda das ferramentas terapêuticas das principais canábicas, tá? Então, essa célula que está recebendo esse estímulo em excesso, ela vai aumentar a sua atividade para produzir endocannabinoides. E aqui nós temos a representação de duas moléculas endocannabinoides, que são as mais estudadas, né? Que é a anandamida e o alactonistirol, que são os neurotransmissores endocannabinoides. São moléculas de comunicação que vão regular o seu sistema. Então, essas células que recebem esse hiperestímulo vai produzir o endocannabinoide, e o endocannabinoide vão voltar nesse neurônio pré-sináptico que disparou esse hiperestímulo e vai diminuir a sua atividade, tá?
Então, o sistema endocannabinoide, ele funciona desta forma, a partir de feedbacks. Então, entendendo como que é feita essa sintonia do nosso organismo, do nosso sistema endocannabinoide, isso nos prepara para entendermos como o remédio vai funcionar. Hoje, nós temos inúmeras universidades, instituições de ensino que fazem e publicam pesquisas, né, com a cannabis diariamente. E o crescimento dessas pesquisas é impressionante. Um ano atrás, né, eu lembro que eu estava estudando a respeito desse sistema, tinha mais ou menos 29 mil artigos publicados dentro da principal base, que é o PubMed. Já hoje, né, já vi 250 artigos publicados dentro da área da cannabis. Então, o crescimento é vertiginoso. As publicações são diárias e cada dia descobre-se mais coisas a respeito da terapia, mais coisas a respeito do funcionamento do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide foi descoberto no final da década de 90, tá? E desde então estamos estudando esse sistema para melhor podermos adaptá-lo ou melhor utilizá-lo como ferramenta na nossa terapia. E agora vamos para a parte prática. Como vamos prescrever essas preparações à base de cannabis? Como vamos escolher a dose? Como a gente vai escolher a titulação? Como a gente vai chegar nesse remédio? Como a gente vai chegar nessa dose, né? Então, quais as considerações a gente precisa ter em mente antes de prescrever um preparado à base de cannabis? Primeiro, precisamos atentar à regularização vigente. O que é permitido, né? Hoje a nossa regulamentação permite que a gente trabalhe, tá? Então, a RDC 17 de 2015 da Anvisa, ela prevê que todos os prescritores habilitados podem prescrever preparações à base de cannabis. Isso daí teve algumas mudanças, porque a 327 eles colocaram só para médicos, né? Mas até aí, muitos veterinários, dentistas, fisioterapeutas já conquistaram esse direito. Os seus conselhos de classe também estão reconhecendo esses direitos, assim como os médicos. E existem os profissionais cujos os conselhos de classe ainda não bateram o martelo, mas que estão conseguindo, via judicial, tá trabalhando e prescrevendo esses produtos à base de cannabis. O que eles precisam se atentar é às exigências da Anvisa, da vigilância sanitária, tá? Além disso, a gente precisa, na hora de escolher qual preparação canábica a gente vai oferecer para o nosso paciente, qual o estado de saúde do meu paciente? Ele consegue deglutir? Qual é o efeito adverso que a gente deve considerar na hora de prescrever a dose, né? Quais os cuidados que devemos ter com a terapia canábica? Qual a segurança, toxicidade desses remédios, né? Porque isso é algo que tanto prescritores quanto os pacientes buscam. Trata-se de um tema, de uma terapia fantástica, extremamente segura, mas, em decorrente dessa regulamentação vigente, é um tema, né, que ainda está muito anos-luz. Precisa falar de segurança, de toxicidade, precisamos entender qual é a interação dele com a polifarmácia que nós temos acesso hoje. Quando a gente considera o estado de saúde do paciente, eu vou considerar qual a fórmula farmacêutica
e a via de administração que eu vou escolher me preparado. Porque hoje tem inúmeras formas de preparação. E quais tipos de óleo eu também posso escolher o tipo de preparação que eu vou administrar ou prescrever para o meu paciente. Então, vamos nos atentar às regulamentações que temos hoje, tá? Então, desde 2015, a cannabis, a canabidiol, na verdade, né? Ela foi incluída dentro da portaria 344 numa lista que a lista é C1. A lista C1, ela exige um tipo de receita, certo? Temos que nos atentar a isso. E a portaria 344 também lista o THC, só que em outra lista, que requer um outro tipo de receita, né? Então, para prescrições que contêm THC, a Anvisa exige uma receita amarela de controle especial, que só médicos conseguem enviar. Já a portaria C1, ela é uma prescrição de controle especial, só que da cor branca, né? E existe um adentro lá, né? Dentro dessa portaria, que nos diz que as preparações à base de canabidiol não deve ser enviada com a receita branca de controle especial, que é típica da lista de C1. Já que, em especial, o canabidiol deve ser prescrita na receita, notificação da receita B, tá? E que o THC, ele deve estar prescrito nessa notificação amarela, certo? Para que servem essas receitas? Principalmente para preparações vendidas em drogarias, que estão sujeitas ao controle da Vigilância Sanitária da Anvisa, e para as preparações que são importadas. Existem sim preparações ricas em THC importadas, mas elas conseguem ser importadas para o Brasil sem problemas, mas a notificação de receita utilizada para a prescrição do produto nacional de drogaria e o produto importado são exatamente essas duas receitas. A receita A, o THC, e a receita B, para preparações de canabidiol. O que a gente encontra em drogarias importadas? É um repertório muito grande de produtos à base de cannabis que tem no exterior. Por quê? Porque a regulamentação lá começou na década de 90. As pesquisas começaram na década de 90. O Brasil tá um pouquinho mais atrasada, né? Nós estamos em 2023, estamos começando a falar de regulamentação. E existe um terceiro setor, que são os setores das associações. E o setor das associações produz aquele remédio que contém todos os componentes da planta integral, inclusive os teores mais elevados de THC. Hoje sabemos que os remédios isentos de THC, eles são sim muito bons, mas também são os remédios que possuem THC, eles possuem um efeito ecológico igualmente excelente e que tem um efeito, né, na saúde do paciente muito importante. Então, o THC, ele foi uma molécula que demonizada por causa de dor de alucinações, queima de neurônios, todos publicidade canosa, né, que fez parte aí desse cenário da guerra, né? Mas essas são tema para uma aula única que acredito que você já deve ter tido, né? O terceiro setor, ele existe, né, para sanar alguns
obstáculos, né, que a atual regulamentação ela não impõe, né? A falta de regulamentação é um problema. Hoje não existe um cultivo nacional, mesmo as preparações à base de cannabis que são produzidas aqui no Brasil, né? Por causa da regulamentação que nós temos, indústrias, elas são obrigadas a importar esses extratos e elas são obrigadas a importar esse extrato com baixo teor de THC. Então, a preparação canábica que nós temos hoje disponível em farmácia, drogarias, ela não possui moléculas importantíssimas para a terapia canábica, que é a molécula THC. Aquela que está na lista A, prescrição amarela. Então, como a gente não tem acesso a essa molécula e como os preços são exorbitantes, produtivos para a maioria das nossas populações, o terceiro setor se une, né, que é o terceiro setor das associações sem fins lucrativos, para produzir esses remédios a baixo custo e com repertório farmacológico completo, né? Hoje as associações são responsáveis por produzirem esse produto à base de cannabis, que é o cultivo nacional. É um cultivo muito mais em conta e que produz um remédio de altíssima qualidade e também com baixo custo, dando oportunidade à população, fazer uso da terapia canábica, né? Infelizmente, os produtos nacionais, os produtos importados que estão disponíveis no nosso mercado, eles produzem produtivo, infelizmente, que é que a maioria da população não consegue arcar. Então, associações sem fins lucrativos, ela vem e produz um remédio de baixo custo para os seus associados, tá? Associações, elas não são farmácias ou dispensários. A produção das associações é direcionada por público associado delas. Hoje não existe regulamentação para esse terceiro setor, infelizmente, mas existe algumas resoluções e boas práticas, dispensação, fabricação desses remédios, estão sendo utilizadas até mesmo para a gente escrever uma regulamentação para esse setor. Então, disponibiliza esses remédios, que apesar das faltas de regulamentação, elas conseguem via judicial, tá, o direito de produzir esses extratos e distribuir para os seus associados. E esses extratos é aquele extrato completo que possui THC, CBD e mais 120 outros fitocannabinoides que existem na planta. A gente fala THC e CBD porque são duas moléculas extremamente pesquisadas, né? E com esse mecanismo de ação bastante elucidado. Mas existem inúmeros fitocannabinoides, né? Outras moléculas que a gente estudou um pouquinho antes, que fazem parte desse repertório farmacológico. Então, esse remédio especificamente você vai comprar na associação que você se associar ou procurar para fazer a sua terapia, né? Tô com um pigarro horrível. Nós precisamos considerar dentro de como prescrever e qual forma fornecer, qual tipo de óleo, qual tipo de produto. A gente vai considerar os efeitos adversos dessa planta. Principalmente os prescritores, eles precisam avaliar quais os tipos de remédio que esse paciente está tomando e qual o tipo de efeito colateral que ele pode vir a ter, tá? Assim, eu vou falar que pode vir por quê? A titulação dos remédios das cannabis, ela é muito lenta.
Então, por quê? Porque ela funciona com feedback. Você não precisa dar 500 miligramas de cannabis para a pessoa para a dor dela passar. Às vezes, com 2 gotas, a dor já melhora. Então, quando a gente começa a terapia, a grande maioria não vai apresentar efeitos colaterais, efeitos adversos significativos. Por quê? Mas o que pode aparecer? Sonolência. A sonolência, ela está sim vinculada a atividades da cannabis, tá? Por quê? Porque ela vai começar a regular seu sistema. Se ele é um sistema que está hiperestimulado, ela vai diminuir o estímulo desse sistema. Consequentemente, você pode ver, de repente, uma sonolência, né? Isso também pode causar uma alteração do fluxo intestinal, pode apresentar um olho avermelhado, pode apresentar um aumento de temperatura na pele. Isso daí com doses mais altas, tá, pessoal? Isso não é comum a gente fazer no início da terapia. No início da terapia começa assim com 1 gota, 2 gotas. Eu sempre falo, low dose é a melhor dose para começar um tratamento. Dependendo da preparação, vai começar com muito pouquinho. Dá tempo do seu organismo sentir esse estímulo, produzir o feedback e começar a se autorregular sem que você tenha recepção de efeitos adversos. E quando tem, são efeitos adversos muito leves. Sonolência, intestino, uma temperatura da pele um pouquinho mais quente. Ele regula a nossa termogênese. Então, pode aumentar um pouquinho a temperatura da pele, normal, tá? E, além de ser previsível, além de ser efeitos leves, são efeitos que vão passar com a adaptação do organismo do paciente. Qual cuidado que a gente tem que ter? Principalmente com associações a fármacos, medicamentos com ação neuropsiquiátrica. Então, ou seja, a gente vai interagir com anticonvulsivante, com sedativo, barbitúrico, benzodiazepínicos. Cautela aí. Cautela por quê? Porque a gente pode somar a sedação provocada. A gente pode potencializar a sedação provocada por esses remédios, né? Então, a gente pode causar sonolência durante uma atividade laboral ou uma atividade operacional dessas pessoas, tá? Então, esse é o critério, tá? De passar um pouco mais quando toma cannabis e quando tomamos remédios neuropsiquiátricos, justamente para você não potencializar os efeitos adversos de uma com a outra, tá? Mas não é uma contraindicação. Não existe contraindicação para cannabis, tá? Qualquer idade, qualquer período, qualquer condições de vida pode utilizar a cannabis, tá? Existe sim alguns grupos de pacientes onde a cautela é muito grande. Vamos pensar assim nas mulheres grávidas. Elas podem também utilizar? Bem, a ciência me diz que sim. Mas não existe grande pesquisa com mulheres grávidas. Então a gente não vai dar. Em remédio que está sendo estudado, aí eu estou falando da parte de produção de ciência, né? Dentro de um grupo de estudo, né? Então, elas não trabalham com paciente grávida, né? Porque existe um risco inerente de trabalhar com uma mulher grávida e produzir dados científicos com mulheres grávidas. Porque existe um risco de estar administrando algo ou deixando de administrar algo para o bebê desse paciente, né? Mas não é impedimento, né? A ingestão, agora eu vou falar sobre a ingestão de cápsulas, a ingestão de comestíveis. Existem umas gominhas de CBD, THC, pirulitos, bolos, chocolates. Então existe também um repertório de alimentos, dá licença, infundido com
como canábicas, né? E por fim, nós vamos ter o uso inalado, que também é o uso terapêutico. Não é um uso estritamente recreativo. Nosso repertório terapêutico, tá? Nessas preparações existe um tempo de início de efeito, uma duração desse efeito, tá? É assim, eu vi aqui um cálculo aproximado, tá? Mas assim, eu tenho uma curva de início dos efeitos e de duração dos efeitos. Então, os vaporizados, ele atinge a corrente sanguínea em questão de segundos a minutos. Você já tem o pico de atividade farmacológico, onde você usa o preparado vaporizado, tá? Aí usa assim a planta seca, usa extratos concentrados. Então, esse início de efeito, ele deve ser considerado para crises, tá? Crises de dor, crises de pânico. O vaporizado, ele vai muito bem, tá? Então, para você fazer um manejo de dose conjunto com o vaporizado, um oral, um sublingual, é bastante interessante, por causa do tempo de início de efeito. E a duração desse efeito, ela é curta. Ela tem seu pico máximo, mas em 30, 40 minutos tu já está voltando à sua atividade basal, né? Os sublinguais, ele começa dentro de 20 minutos. Existem dados, né? Vídeos na internet que mostram que são preparados, coisas administradas, uma crise de epilepsia, mesmo oral, ela começa a cessar a crise de epilepsia, crise com questão de segundos, né? Então, eu coloco aqui, quando começa uma ação, temos de 20 minutos, mas nosso tecido sublingual, ele também entrega o remédio na corrente sanguínea diretamente, em questão de segundos, tá? E os sublinguais, ele tem um tempo de duração já mais longo. Ele pode durar 6 horas, 8 horas, 12 horas, dependendo da dose. A aplicação tópica demora um pouco mais para fazer efeito, apesar de ter bastante receptor na nossa pele, mas se for pensar no efeito sistêmico, né, o uso tópico ele demora um pouco mais, mas ele consegue sim a chegar a uma atividade sistêmica. Ele consegue entregar esse princípio ativo na corrente sanguínea também. E o oral, ele também demora de 20 minutos até 2 horas, dependendo do trato digestório de cada paciente. Então, dependendo da condição de saúde do seu paciente, você vai ter que escolher dentro desse repertório qual via farmacêutica, qual a forma farmacêutica que você vai poder administrar, né? Que é mais apropriado para o seu paciente. Às vezes seu paciente é acamado, às vezes seu paciente tem talvez seu paciente não vai conseguir fazer uma administração oral eficiente. Então, você vai para o sublingual, você vai para o uso tópico e você explora essas ferramentas de formas farmacêuticas que nós temos disponível. Né? Os tipos de óleos, a gente tem os óleos isolados, que são aqueles que podem ser cotados. Já o pó isolado, o princípio ativo do isolado, CBD, CTHC, ou outros fitocannabinoides, você pode trazer ele também em forma de óleo, broad spectrum, é um óleo isento de THC, ou com repertório muito menor, de fitocannabinoides, que são os preparados à base de cânhamo, óleo de semente, e os full spectrum, que utilizam todas as partes das plantas, principalmente as partes das plantas que são mais ricas em produtos, tá? Em princípios ativos, que são as flores. Em natura, nós pode utilizar. A gente vai utilizar as flores e os concentrados dessas flores,
então pode fazer uma extração desses princípios ativos e administrar ele na sua forma concentrada. E como a gente escolhe essa dosagem que faz a titulação? E aqui já parto assim, é pro final, né? Porque eu considero a forma de U invertido. Porque a gente vai titulando a dose lentamente. Aí quando ele chega próximo do normal, aqui que a gente faz? A gente vem descendo com a dose, até fazer o desmame. Muitas pessoas a gente consegue fazer o desmame, ou muitas patologias, outras patologias não. Então a gente tem que saber ponderar como que a gente vai utilizar esse produto, né? E aqui eu vou deixar o meu contato para vocês, minhas redes sociais, se vocês quiserem seguir, quiserem me fazer pergunta, tá? Meu celular é 21 99695 9375 e o meu Instagram é @DRAMônicafisio1. Então, se vocês quiserem mais detalhes, precisar de mais ajuda, pode entrar em contato comigo, tá? Até mais, tchau! Gente, como é que desliga isso daqui? Acho que é aqui. Ah, sim.